nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dia 19 de fevereiro do ano de 2022, sexta semana do tempo comum, sábado. Meu irmão, minha irmã, quem vos fala sou eu, Padre Denilson. E aqui estamos reunidos neste sábado para meditarmos o Santo Evangelho que a nossa querida Mãe Igreja nos oferece. Meditaremos hoje o evangelista Marcos, no seu capítulo 9, versículos 2 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés. Estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: De fato, antes vem Elias para pôr tudo em ordem. Mas como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. Eu, porém, vos digo: Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a transfiguração de Jesus se encontra também em Mateus, no capítulo 17, versículos 1 a 8, e também em Lucas, no capítulo 9, versículos 28 a 36. Mas cada evangelista trabalhou a seu modo a narrativa dentro dos objetivos específicos de cada um. Marcos inseriu no início da segunda parte do seu evangelho. A partir do capítulo 8, versículo 31, temos como que um novo início. E daqui para frente, Jesus vai dedicar a maior parte do seu tempo ensinando aos discípulos o sentido profundo de seu messianismo. Responde-se assim à pergunta fundamental de Marcos: quem é Jesus? E nesta se responde a outra pergunta, não menos importante que a primeira: quem é o discípulo de Jesus? Todavia, o retrato dos discípulos aqui é lamentável. Na primeira parte do Evangelho de Marcos, Jesus é incompreendido pelos de fora, acusado de blasfemar, de ser um possesso, louco e impuro. E os discípulos, o que pensam dele? Pedro, representando todos os que pretendem se unir ao Mestre, afirma que Jesus é o Messias. Mas Jesus proíbe severamente aos discípulos de falar alguma coisa a respeito dele.
Marcos insere aqui o primeiro anúncio da paixão. E Pedro, representando mais uma vez os discípulos, se torna Satanás, porque pretende que o messianismo de Jesus se baseie nos moldes tradicionais. E agora? A proposta messiânica de Jesus vai vencer? A Transfiguração responde afirmativamente: Jesus vai vencer. Contudo, vale a pena recordar que a Transfiguração olha mais para nós do que para Jesus. Em outras palavras, nós precisamos dela mais do que ele. Ela nos garante que em Jesus o projeto de Deus será vitorioso, porque é garantido pelo Pai, que o declara a seu Filho amado, pedindo que todos escutem o que ele diz. A Transfiguração é, portanto, o sinal da vitória de Jesus e de seu projeto. Jesus sobe a uma alta montanha com Pedro, Tiago e João, 3 dos 4 primeiros escolhidos. A cena recorda Êxodo 24, onde Moisés é convidado a subir a montanha de Deus em companhia de Arão, Nadá, Abiú e 70 anciãos. Somente Moisés se aproximou de Deus e, ao descer do monte, contou ao povo tudo o que Deus lhe havia dito. A resposta do povo é uma só: faremos tudo o que Deus disse. Marcos afirma que as roupas de Jesus ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Essa transfiguração aponta para a realidade da ressurreição de Jesus. Ninguém, nem mesmo a morte, poderá deter o projeto do reino, pois o Mestre vai ressuscitar depois de 3 dias. Moisés e Elias presentes e conversam com Jesus representam, respectivamente, a lei e os profetas. Isto é, todo o Antigo Testamento. Moisés é o líder da libertação do Egito. O comparecimento deles vem dar testemunho de Jesus. Ele é o libertador definitivo, prometido e prefigurado nos líderes do passado. Elias é o restaurador do javismo no reino do norte, no tempo do rei Acabe. O profeta que libertou o povo da idolatria que gera opressão. O Antigo Testamento testemunha que Jesus veio para libertar mediante a entrega total de sua vida. Nuvem, esplendor, personagens e, sobretudo, a voz que sai da nuvem são modos de indicar a presença de Deus no acontecimento. O próprio Pai garante que Jesus é seu Filho amado, ao qual é preciso dar adesão. Nesse versículo, temos um ponto alto do Evangelho de Marcos. Desde o início, afirma-se que Jesus é o Filho de Deus, e ao ser batizado, o Pai diz: Tu és o meu Filho amado, em ti encontro o meu agrado. O termo filho recorda o Salmo 2, versículo 7, onde o rei é declarado Filho de Deus. Jesus é esse rei, mas seu messianismo passa pela entrega da sua vida. Pedro representa nós, cada um de nós, quando pretendemos viver a alegria da ressurreição sem passar pela entrega e pela morte. O julgamento que Marcos faz de Pedro e de todos os seguidores de Jesus é muito severo. Ele não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. No fim de tudo, os discípulos se perguntaram o que queria dizer ressuscitar dos mortos. O tema da ignorância dos discípulos é muito forte no Evangelho de Marcos. É impossível saber quem é Jesus sem ir com ele até a cruz, sem passar pela morte, sem voltar à Galileia para anunciar aí, por meio de uma prática libertadora, que o Mestre está vivo. Pedro, em todos nós,
com ele, sofremos de ignorância crônica em relação a quem é Jesus. Por isso é que escutar o que ele diz significa ir com ele até o fim. E não nos assustemos. É preciso que com Marcos confessemos: Jesus é o Filho de Deus, e o sigamos. E assim como os discípulos viram Moisés e Elias falando com Jesus, também nós o veremos cheio de esplendor e glória. Ele é a única autoridade credenciada pelo Pai. Ele está conosco para sempre. Que Deus abençoe, que Deus proteja cada um de vocês neste dia abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.